Quem consegue vencer o Leviatã? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó. Hoje, Jó capítulo 41. Mas antes é necessário que eu faça aqui 3 pedidos, como sempre fazemos em cada estudo. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser também edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai poder ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E a nossa intenção com isso, desejo no nosso coração, é que você, mas não apenas você, mas toda a igreja, venha ler a Bíblia toda em um ano. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E a nossa intenção é que de alguma forma a gente consiga te alcançar para que você venha participar, adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor, adquirir mais conhecimento de Deus, para o louvor do nome dele. Então venha, participe, porque certamente vai agregar conhecimento para você. Depois desses pedidos, eu quero ler com vocês então o capítulo 41, do versículo 1 até o versículo 11, que diz: Você consegue pescar com anzol o Leviatã? Ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Você imagina que ele vai lhe implorar misericórdia e falar-lhe palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se fosse um passarinho, ou pôr-lhe uma coleira para dá-lo às suas filhas? Poderão os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão. Apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Então a gente vê aí Leviatã. Eu quero compartilhar aqui um trecho aqui de um dos comentários, né, para falar um pouco a respeito aí do Leviatã, dessa figura, né? Então são 3 possibilidades aí para esse Leviatã. E também destacar aqui que se o Leviatã é tão poderoso da forma como ele é, então ele é aterrorizante, foi criado por Deus. Se algo criado por Deus é tão aterrorizante assim, imagina então o nosso Deus, porque é isso que ele vai falar, terminar o versículo 11, falando: tudo que há debaixo dos céus me pertence. E no versículo 10, terminando o versículo 10 também: quem então será capaz de resistir a mim? Então é uma pergunta retórica, cuja a resposta todo mundo sabe, que ninguém consegue resistir ao Senhor. Mas vamos então aqui para o livro Jó, Introdução e Comentário, de Francis Andersen, é da série Cultura Bíblica, da editora Vida Nova, e diz assim o comentário: Leviatã é o nome do dragão marítimo com 7 cabeças nos antigos mitos, especialmente os de Canaã, antes da ocupação pelos israelitas. Vestígios desta literatura antiga sobrevivem no Antigo Testamento
e são, sem dúvida alguma, a origem do nome empregado aqui. Não comprova, no entanto, que Leviatã ainda é um monstro mitológico neste poema. O quadro extravagante se adapta muito bem ao crocodilo, mas outras identificações têm sido propostas, algumas das quais envolvem dividir o poema em porções menores. A Neb, que é a tradução da Bíblia, né, em inglês, decide em favor da baleia, pelo menos nos versículos de 1 a 6, que transfere para o fim do capítulo 39. O estilo dos primeiros discursos destacam-se mais aqui, visto que esse discurso começa com uma fila de perguntas que visam convencer a Jó como é indefeso na presença de uma criatura tão aterrorizada. Como podes apanhá-lo, né? A pergunta então ali do versículo 7, 8 ali, e ainda que pudesses, o que faria com ele? É uma sugestão ridícula, né, para fazer dele um servo, versículo 4, mas qual utilidade teria? Um bicho de estimação, versículo 5, vendê-lo, versículo 6. Depois de esta introdução ter sido completada pela introversão que já indicamos, os versículos 9 a 11 delongam-se com a estutícia de enfrentá-lo. Então, é tolo quem tenta enfrentá-lo. Então, aqui a gente vê, né, a possibilidade no comentário aqui do Francis Anderson, ele vai falar a respeito, então, do Leviatã ser um mito ali, antes dos israelitas tomarem a terra prometida ali na região ali, né, de Canaã. Era um mito que existia ali. Então essa é uma possibilidade, né, do Leviatã ser então esse mito, né, anterior aos israelitas. Uma outra possibilidade que existe do Leviatã, que aí é o comentário do Bacon que vai falar, e também na Bíblia, comentário da Bíblia Thomas Nelson, né, da Nova Almeida Atualizada, versão Nova Almeida Atualizada, vai falar a respeito da possibilidade de ser então um crocodilo gigante que vivia ali na região do Nilo, né, então que tem o casco bem duro, impenetrável, como vai falando aqui, por anzol, né, por espada, por lança. Então, essa segunda possibilidade de ser esse crocodilo. Então, a primeira possibilidade, um mito; a segunda possibilidade, um crocodilo gigante. E no comentário, e aí só o comentarista ali, né, o comentário Bacon, comentário bíblico Bacon, é que vai falar então de ser então aí algum ser talvez aí da mitologia com tendência para o espiritual, né? Então, o Leviatã aqui, e é o único comentário que fala, os outros comentários não abordam isso, né? Mas é importante a gente abordar, é que pode ser então também aí um ser, no caso seria então para a gente Satanás. Então, Leviatã aqui pode ser três possibilidades: um mito cananeu, o crocodilo do Nilo, que é o que tem mais aceitação nos comentários, um crocodilo gigante, né, grande, que tem ali no Nilo, que tinha no Nilo, e a terceira possibilidade, então, né, que seria então aí Satanás. A gente não acredita nessa possibilidade de Satanás, por isso só o comentário Bacon ali que vai fazer essa abordagem, porque ele vai no decorrer do texto, ao longo do texto aí, você vai vendo que Deus está falando a respeito de uma criatura e quer falar a respeito de uma criatura que os homens têm medo, a humanidade tem medo, todos os homens têm medo, e que ninguém quer enfrentá-lo, e quem tentar enfrentá-lo vai ser uma única vez, né? Fica claro aí
no decorrer aí do texto, você der uma lida novamente aí desse texto, você vai poder perceber essa dificuldade que tem de lidar com Leviatã. Então, se alguém encontrasse com Leviatã, ao invés de querer vencê-lo, ao invés de querer enfrentá-lo, né, melhor dizendo, ele iria fugir dele com medo por causa do tamanho, né? Então, versículo 10 vai falar: ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Né? E versículo 11, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? E aqui nesses dois versículos, o final do 10 e o início do 11, traz uma mensagem muito importante para a gente, que é o que eu queria destacar depois, então, aí, de falar um pouco a respeito do Leviatã, que é essa intenção, então, aí, da gente perceber que ninguém consegue resistir a Deus. A primeira coisa, ninguém consegue. Ninguém tem um braço forte para poder vencer Deus. A gente não vence Deus. Os propósitos do Senhor não podem ser frustrados, não vão ser frustrados. Então, o que vai prevalecer é a vontade dele, sempre a vontade dele vai prevalecer. Mas em contrapartida, Jó fazendo muitas perguntas e querendo então ter essa audiência com Deus, e os amigos de Jó também refutando então ali Jó, mas Deus fala assim: eu estou devendo quem? Essa é a pergunta de Deus. A quem que eu estou devendo? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Nós recebemos tudo de Deus, tudo de Deus. Então, não tem como a gente barganhar com um Deus que não precisa de nada. Primeiro, ele não precisa de nada. Segundo, a gente não consegue dar nada para ele que ele talvez venha a precisar. Se ele precisasse, o que a gente poderia dar para ele? Não é assim? Então, tudo que a gente tem, e começa pela nossa própria vida, a vida, o sopro da vida, foi ele que nos deu. Então, Deus aqui agora, ele dá um checkmate aqui no Jó, porque o Jó se achava então justo e com determinados direitos, sendo que diante de Deus ninguém tem direito nenhum. Direito nenhum. Porque como ele fala aqui, quem deu primeiro? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Então, isso nos leva a pensar e nos lembrar de qual posição nós estamos, quem somos nós, quem é Deus e quem somos nós. Então, Deus não é devedor de ninguém, Deus não deve nada para ninguém, Deus não é obrigado a nada, como algumas pessoas aí gostam de falar que Deus é obrigado. Ele não é obrigado a nada, nada. Ele tem os propósitos dele e cabe a nós nos sujeitarmos aos propósitos dele. Então, a minha palavra aqui hoje, para você que está aí nos ouvindo, é que pense a respeito então de quem é Deus e do tanto que nós precisamos dele. Ele não nos deve nada, nós devemos tudo a ele. Mas nós precisamos dele, nós precisamos da orientação dele, nós precisamos da sabedoria dele, nós precisamos das portas que ele venha a abrir e das portas que ele venha a fechar. Então, se ele permite que certas coisas aconteçam nas nossas vidas, há um propósito para isso, e como Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós estamos no centro da vontade dele, vivendo o propósito dele, nós temos essa convicção, essa certeza, porque nós experimentamos e vemos. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.